Deputado, terceira pergunta. O desmatamento na Amazônia, ele cresceu 28% de 2012 para 2013. Os ambientalistas argumentam que o novo Código Florestal, que anistiou desmatadores, estimulou o comportamento. Eu pergunto para o senhor, faz sentido esse argumento? Porque se foi dada uma vez uma anistia no Congresso Nacional, pode ser dada uma segunda vez. O novo Código Florestal não é responsável, em parte, por esse crescimento depois de 4 anos de queda? Você teve a oportunidade de perguntar a eles qual é o artigo ou qual é o inciso do Código Florestal que tenha feito essa abertura? Até agora, o cadastro ambiental para recuperação não saiu do papel, né? Nos estados já. Federal? Ele não saiu do papel do governo federal. Tá? Então você já tem vários estados que já estão com a lei aprovada. Isso, então, é exatamente responsabilidade do governo federal. O cadastro ambiental rural, ele já está em condições de ser implantado, só que realmente o governo não autorizou com que o programa recebesse o cadastramento das propriedades. Então, o que nós... O senhor acha que a culpa não é do novo código? De maneira alguma. O novo código, não existe país nenhum do mundo que tenha um código tão restritivo quanto o país. Um outro ponto que é importante que seja recuperado, Kennedy, e explicado para a sociedade, é a tese da anistia. Olha, o cidadão, ele fez um desmatamento sem autorização, foi punido e foi multado. Olha, se você transforma aquela área e recupera aquela área e transforma aquilo em serviço ambiental, recuperando toda aquela área desmatada, por que ele tem que incidir sobre ele 2 penalizações? Porque no passado ele cometeu uma prática ilícita. Não, sem dúvida alguma. Ele cometeu na prática um desmatamento. Ele não recompôs isso? Por que quando isso foi assinado pelo INCRE, Carlos Bick, antigo ministro, exatamente esse texto do decreto, ele não foi criticado pelos ambientalistas? Então, quer dizer, qual é que é a punição que você recebe? Tá certo? Essa punição, a pessoa recompõe toda essa área. Por que incidir mais uma multa sobre ele? A recomposição, que muitas vezes foi até por desinformação ou até por condições daquele produtor que não tem acesso a toda essa burocracia. E essa recomposição tem sido feita? Essa recomposição tem sido feita, deputado? Como? Essa recomposição das áreas tem sido feita? A recomposição tem sido feita. Essa recomposição tem sido arcada 100% pelos produtores rurais. A única coisa em que nós, à época, solicitávamos do governo era exatamente que nessas propriedades que já têm essas áreas consolidadas e que o Brasil já está, sem dúvida nenhuma, com esse apenas 236 milhões de hectares de terra produzindo, que nós não desativássemos esses 236 milhões de hectares de terra diante de 851 milhões que é o território nacional. Essa que foi a solicitação nossa. A área consolidada, o que significa? Uma análise da Embrapa, uma análise de técnicos na área específica mostrando que não vai provocar assoreamento, que aquela encosta ela produz ali o café ou ela produz a maçã há quantos anos e que não provocou nenhuma alteração nos lençóis freáticos, nem nos olhos d'água e muito menos na nascente de rios, não provocou nenhum deslizamento. Então, o problema todo é que às vezes as pessoas falam, Kennedy, da sustentabilidade, mas ela não sabe traduzir a sustentabilidade de uma maneira prática para o cidadão entender. Quer dizer, só para diga claro, raciocínios, quando você fala em sustentabilidade, alguém é contra a sustentabilidade? Alguém é contra a melhoria da qualidade de vida? Alguém é contra o melhor atendimento da saúde? Então, as pessoas quando falam as coisas, elas precisam de saber detalhar e explicar esses assuntos. Não pode ser genérico, tá certo? Não pode ser aquilo que nós definimos às vezes como sendo uma linguagem de horóscopo. Então ninguém é contra a sustentabilidade. Mas como a sustentabilidade é feita no Brasil? Há um produtor rural,
ele reserva da sua propriedade 20% a 80% da sua propriedade. Isso é colocado à disposição do meio ambiente e da humanidade. E ele produz nas outras áreas que estão ali. Isso chama-se sustentabilidade.